Olá, amadas irmãs, amém? Meu nome é Maria José e eu estou aqui para desejar as boas-vindas a todas que aceitaram o convite do nosso Senhor Jesus para este evento. O Senhor nos presenteou com essa data. Que seja de muito desfrute a cada uma de nós. O Senhor deseja falar a sua vontade ao nosso coração. Que a palavra penetre e dê muitos frutos em cada uma de nós. Que privilégio o Senhor nos deu, nos levando a ser uma com Ele. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor entre no nosso coração, entre na nossa vida, entre na nossa casa. E para desfrutarmos desse banquete, nós precisamos abrir o nosso coração. E para isso, nada melhor do que oração. E eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus fiel, Tu és fiel a Ti mesmo, fiel à Tua palavra, fiel às Tuas promessas. Senhor, nós estamos aqui cheias de esperança que vem por meio da Tua palavra. Senhor, esvazia nossa mente, abra o nosso coração para ouvirmos o encargo que o Senhor tem para cada uma de nós. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, que o Senhor entre na nossa vida e permaneça. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Seu cuidado. Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido e feito por nós. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Louvado seja o Teu precioso nome. Amém. Amadas irmãs, e ainda para brilhantar mais o nosso encontro, nós temos um hino que o nosso amado irmão Tim compôs justamente para esse evento. Vamos desfrutar juntas? Mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Ai, mulher amiga, sabe como cuidar, faz isso com tanto amor, vem nos pastorear. Em comunhão com Deus, sempre com temor, se consagra totalmente ao Senhor, se consagra totalmente ao Senhor. Mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Cuida da família, é sua grande missão. Acalenta, exalta e ama, tem um grande coração.
mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Mãe, mulher amiga, sabe como cuidar, faz isso com tanto amor, vem nos pastorear. Em comunhão com Deus, sempre com temor, se consagra totalmente ao Senhor. Se consagra totalmente ao Senhor. Mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Cuida da família, é sua grande missão. Acalenta, exorta e ama, tem um grande coração. Exemplo para nós de carinho, de amor, tendo como base o Senhor, tendo como base o Senhor. Mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Louva a Deus por sua vida, por você existir e cuidar da família de Deus, cuidar também de mim. Sei que ama todos e não faz acepção. Obrigada por teu zelo, sua dedicação. Obrigada por teu zelo, sua dedicação. Mãe amorosa, mãe cuidadosa, simplesmente mãe. E o tema deste encontro tão especial é Mães Amorosas que Apacentam. E o sentimento desta comunhão está em Isaías 49:15, que diz: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém, amadas. Mais uma oportunidade, né? Estamos aqui hoje, nesse momento tão especial, irmãs, preparado com todo carinho, com muito amor para cada uma de nós, né? O Senhor, Ele quer falar conosco, né? Então, fica conosco até o final. Não esqueça a sua flor, que no final, né, vamos ter um momento muito especial, né? E vamos estar falando sobre cuidando de mim, amando a minha família, pastoreando a família da fé e deixando um legado para os meus filhos, né? Fique conosco, o Senhor quer falar com você. Vamos começar? É com você, Mariana. Amém. Amém.
Louvado seja o Senhor por mais um encontro de mulheres, de irmãs, amigas, mães. E aqui, independente se você tem filho biológico ou não, eu creio que todas nós exercemos para alguém uma função de uma mãe amorosa, porque nós somos aquelas que cuidamos sempre de alguém, não é verdade? E nessa missão que o Senhor nos deu, seja mãe biológica ou mãe que apacenta, mãe que cuida de alguém, que supre alguém espiritualmente, nós precisamos nos lembrar que nós também precisamos de cuidados. E a gente se esquece muito disso. A gente é muito habituada a sempre doar algo para alguém, nos doarmos em cuidado para alguém. E a gente acaba se esquecendo, nós acabamos nos esquecendo de cuidar de nós mesmas. E também tem um outro aspecto, não só nos esquecemos de cuidar de nós mesmas, como nós, em alguns momentos, nos sentimos até mesmo incomodadas quando alguém vem cuidar de nós. Só vou mudar aqui minha tela, irmãs, rapidinho, para ver todo mundo. Eu não gosto de ficar vendo a minha imagem, fico até desconcentrada aqui. Agora ficou bonita a minha tela. Então, irmãs, graças ao Senhor, estamos aqui nessa tarde porque nós somos mulheres, mães que apacentam, mães que cuidam. E nós precisamos desse aspecto de também cuidarmos de nós mesmas e também permitir que alguém cuide de nós. E a gente está falando aqui nada mais, nada menos do que uma rede de cuidados. Isso, de fato, é uma rede. Quando nós cuidamos, quando nós nos cuidamos e quando nós somos cuidadas. Então, para começar a falar do meu bloco aqui, eu gostaria de ler com as irmãs, quem puder abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, é sempre bom lembrar que o nosso ser é tripartido. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, uma parte psicológica e nós temos também um espírito. Muitas vezes nós negligenciamos alguma dessas partes aí ao longo da nossa vida. Mas se nós queremos cuidar muito bem de alguém ou de muitas pessoas, nós de fato precisamos cuidar dessas 3 esferas do nosso ser. Cuidar do nosso corpo, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente até ficou mais atenta a isso, né? A gente tenta cuidar melhor da nossa alimentação, né? A gente toma vitamina, a gente faz algumas coisas, né? Que são necessárias. E de fato, né? A gente pensa, né? Nesse cuidado para a gente não adoecer. Mas, irmãs, quando a gente está cuidando de alguém, isso toma uma proporção assim, que independente de adoecer ou não, você quer se cuidar porque você precisa se doar. E eu estava me lembrando aqui, quando eu acabei, né, de ter os meninos, né, o Natanael e a Raquel, e eu, assim, entrei numa preocupação muito grande, não só de adoecer, né, porque eles já nasceram na pandemia, mas porque a nutrição deles passava por mim. Então, eu comecei a me alimentar muito melhor, né? Minha mãe fazia sopa de galinha caipira, né? Eu bebia mais água e comia tudo que as pessoas me falavam que era bom para dar leite, para dar muito leite, né? E aí eu ficava com o pensamento, nossa, eu preciso me alimentar muito bem, porque afinal eu vou amamentar 2. E, de fato, irmãs, isso é muito importante, né? O cuidado com a nossa alimentação. Um outro aspecto também que eu me preocupava muito e tentava, assim, cuidar da forma como podia, né? Na minha intensidade ali de cuidado com os meninos, que era o sono. Eu precisava dormir bem, mesmo que fossem poucas horas, meia hora, 1 hora às vezes, né? 1, 2 horas, porque o sono é importante para a produção do leite. Se a mulher se alimenta bem e ela não descansa, ela não vai produzir o leite.
né? Então, eu me lembro que nas noites em que eu conseguia dormir um pouquinho mais, eu acordava assim, né? Com tudo encharcado e tal. Quem já amamentou, acho que talvez se lembre um pouquinho do que é essa experiência, né? E é interessante como que a questão da amamentação, a produção de leite é quase igualmente semelhante à necessidade do bebê mamar. O seu peito enche de leite e o bebê tem fome. E isso, se a gente for transferir para a nossa vida espiritual, tem muito sentido também, irmãs. Nós precisamos nos alimentar adequadamente, não só para sermos nutridas, mas porque a sobrevivência de outros pode passar por nós. Nós precisamos aprender a dormir bem também, para o nosso organismo funcionar melhor. O que pode significar isso, né? Significa que nós precisamos descansar mais na presença do Senhor, para o Senhor recobrar o nosso ânimo, as nossas forças, né? E claro, né, a gente está falando aqui de cuidar das pessoas, e de fato, sim, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico para nós termos ânimo e energia para cuidar das outras pessoas. Porque se a gente está sempre cansada, nunca descansa, a gente não consegue ter energia e ânimo para fazer as coisas práticas que nós precisamos fazer, né? E aqui nesse versículo ainda fala de um outro aspecto que nós precisamos conservar íntegros, ou seja, inteiro, perfeito, não pelas metades, vamos dizer assim, que é a nossa alma, que é a nossa vida psicológica. E nós negligenciamos muito os aspectos psicológicos da nossa vida. Para nós cuidarmos de alguém, irmãs, nós precisamos cuidar também da nossa mente. Nós precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. Muitas vezes a gente acha que não, isso é bobagem, né? Eu penso o que eu quiser, talvez as pessoas nem saibam, né? Nem precisam saber o que eu penso. Mas, irmãs, às vezes, determinados pensamentos que nós temos nos levam à ruína, porque eles podem nos aprisionar e nos deixar, né? Como fala em Salmos, num poço de lama que a gente não consegue sair daquilo. Muitas vezes nós podemos nos tornar obstinadas na nossa mente em determinados pensamentos negativos, por exemplo, e a gente fica aprisionada e a gente perde energia que nós deveríamos dispensar aos cuidados das outras pessoas, né? Nós devemos também cuidar das nossas emoções. Quando a gente fala de mãe, tem um estereótipo muito grande, né? Que mãe é só amor e alegria que a gente dispensa, né? Que a gente só ama. Quem está vivendo a maternidade na intensidade, por exemplo, não só, né? Para quem tem filho, assim, mas eu estou no estágio, né? De cuidar de bebê e é tudo muito intenso. Claro que eu sinto, assim, um amor intenso pelos meus filhos, né? Tenho aquele amor, assim, sacrificial, vamos dizer, que se precisasse, eu gostaria, né, de sentir dor no lugar deles, enfim. Mas, irmãs, a maternidade não é só isso. Nós sentimos amor, nós sentimos alegria, todos os afetos bonitos e positivos, vamos dizer assim. Mas a maternidade e o cuidado também traz para nós sentimentos que nos incomodam. Né? A gente tem irritação, a gente sente cansaço, a gente também sente raiva. Nossa, como pode isso, né? Até sou estranho a gente falar desses sentimentos. Mas, irmãs, nós somos humanas e tudo isso faz parte da condição de sermos humanas. E a questão, nossa, então o que eu faço com esses sentimentos? Eu posso sentir tudo isso, irmãs. Mas a grande questão é o que é que eu vou escolher fazer com esses sentimentos. Nós precisamos também cuidar disso no sentido de nos acolhermos. Olha, é normal no momento em que eu amo demais o meu filho, mas no momento em que eu estou muito cansada e muito exausta, ficar irritada com ele. Mas eu escolho não beliscar o meu filho, né? Não fazer qualquer outra coisa que vai danificar, vamos dizer assim, o meu filho e a nossa relação. E quando a gente está falando do apacentamento, é exatamente isso. Nós amamos as pessoas, mas em toda relação humana, nós também sentimos vamos dizer assim, algum mal-estar e algum desprazer. E isso faz parte. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos ter muita clareza daquilo que nós sentimos, nos acolhermos e cuidar desses sentimentos, dos pensamentos e também da nossa vontade. E nós sabemos, irmãs, que nós temos um recurso maravilhoso para lidar com tudo isso que eu estou falando, né?
Eu sempre gosto de falar que saúde mental é a capacidade de nós sentirmos tudo aquilo que nós sentimos, emoções boas, positivas e também as emoções negativas, né, que a gente acha feio sentir, raiva, culpa, medo e tal, mas é a capacidade de nós não sermos governadas por esses sentimentos. E se você, amada irmã, deseja cuidar muito bem dos seus filhos biológicos, dos seus filhos espirituais, nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração. Às vezes a gente fica amarrada em sentimento de culpa, amarrada em falta de liberar perdão. Então, são muitos os sentimentos, né? E nós muitas vezes ficamos aprisionadas nesses sentimentos, e quando nós ficamos aprisionadas, a gente perde a capacidade de se conectar com a necessidade da pessoa. Quando a mãe ela tem o bebezinho, ela precisa ter, né, vamos dizer assim, muita conexão emocional e física com esse bebê, com essa criança, para atender as necessidades do bebê na hora que ele precisa. Quando a mãe ela tem algum tipo de depressão, algum tipo de transtorno, vamos dizer assim, ela tem muita dificuldade de se conectar à necessidade do bebê. Então, a mãe sofre e o bebê fica desatendido. Então, se a gente for transferir isso, né, para a nossa vida espiritual, quando nós também estamos cuidando das pessoas, nós precisamos, irmãs, ter cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos, com as nossas emoções, para a gente ter o espaço de se conectar com as pessoas. A mãe de um bebezinho, ela precisa estar muito conectada, porque o bebê não fala, ele só chora. E aí, na medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a administrar que choro que é cada um, né? Às vezes você identifica, não, isso aqui é choro de fome, isso aqui é choro de dor, isso aqui é choro de mãe, isso aqui é choro... E na medida em que a gente vai se conectando com as pessoas, né? E nisso, na questão espiritual também, se nós estamos conectadas com o nosso Pai, nós temos mais sensibilidade para nos conectarmos com as pessoas, daí sim a gente consegue cuidar muito bem das pessoas no sentido de, eu acho que essa pessoa precisa dessa palavra agora. Ela está passando por essa situação, Senhor, então qual é a palavra que eu vou dispensar para essa pessoa? O que eu vou falar? Como eu vou... Enfim, o Senhor vai dando, né, irmãs, as estratégias para nós cuidarmos das pessoas. E quando nós também cuidamos do nosso espírito, que é o terceiro aspecto, nós somos fortalecidas na nossa alma e também do nosso corpo. Como cuidar do espírito, né, irmãs? Nós já sabemos, nos alimentando da palavra e tendo um viver de oração. Se você deseja cuidar de alguém, seja humanamente falando ou espiritualmente falando, irmãs, é indispensável que nós gastemos tempo em oração e nós gastemos tempo na leitura da palavra. Porque a palavra vem nos nutrir espiritualmente e vem nos ensinar como cuidar, né, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Eu estou me lembrando que a mãe de Sansão, né, e o marido dela, Manoá, quando o anjo apareceu para eles e disse que eles teriam um filho, eles perguntaram como é que o Senhor gostaria que ele fosse cuidado. Então, irmãs, o Senhor, ele nos deu filhos, né, espirituais ou físicos, e agora a nossa pergunta tem que ser, Senhor, como é que eu devo, ou como é que o Senhor deseja que eu cuide desse filho que o Senhor me deu, espiritual ou não, né? E, irmãs, nós estamos nessa rede de cuidados, nós precisamos nos cuidar para poder cuidar de outros. A mãe de um recém-nascido, ela precisa de muito suporte, porque senão ela não consegue cuidar bem, né? Vamos dizer assim, porque ela precisa ser cuidada. Eu me lembro quando eu tive os meninos, eu fiquei na casa da minha mãe por um bom tempo, e se eu não tivesse a minha mãe ali e o meu marido para me dar, claro que no caso são dois aqui, mas eu acho que mesmo se fosse um, eu ia precisar dessa intensidade de cuidados, porque a mulher, ela também entra, né? Tem toda a questão dos hormônios, de uma sensibilidade e tal. Irmãs, enquanto mães, nós precisamos também desse suporte para conosco.
Então, não se incomode, é questão de saúde física, mental e espiritual, você se permitir ser cuidada por alguém. E você se permitir ser cuidada por alguém também é um ato de amor, porque você vai ser suprida para poder cuidar de outros. E para terminar, eu queria também deixar um versículo para as irmãs aqui, né? Quando Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãs, o cuidado para conosco também ele vai se estender para aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, as irmãs, né? E as pessoas das quais nós cuidamos. E quando a gente estende esse cuidado, nós passamos a amar ainda mais, né? A nossa família. Quando nós nos cuidamos e permitimos ser cuidadas, aqueles que estão à nossa volta são beneficiados. Não é isso, irmã? Maria, Lucas, Malu e Cláudia? Amém. Amém, irmã Mariana. Obrigada pelas palavras, tá? Estava mesmo precisando de ouvir essas palavras, tá? Amém. Então, amadas, muito bom estar aqui com vocês. E hoje, de uma maneira assim, particular, eu estou muito emocionada, estou muito feliz, né, por esse momento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre amando a família, que é um grande forte da minha vida. Eu sou muito apegada à família. E eu quero ler aqui com as irmãs um versículo aqui em Atos, né? Atos 16, o versículo 31, fala assim: crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. E lendo esse versículo, irmãs, eu vou me reportar a uma mulher, né? Uma mulher que me impressionou muito, porque assim tem muito a ver com a minha realidade. É Raabe, né? Acho que assim, é de conhecimento das irmãs, né? A história de Raabe, mas talvez tenha alguma das nossas amigas aqui que não conhece a história. Vou falar um pouquinho sobre a história de Raabe. A gente sabe que Raabe era uma mulher que a história dela está contada aqui em Josué, capítulo 2. Ela era uma mulher que morava em Jericó, e ela era uma prostituta, né? Ela vivia ali como prostituta, era a profissão dela. E essa mulher, ela ouviu falar do Senhor, né? Ela ouviu falar dos feitos que o Senhor tinha feito, né? Das cidades que ele tinha conquistado. E nessa conquista, quando chegou em Jericó, quando os espias chegaram em Jericó, ela os recebeu na sua casa e os guardou ali. E eu vejo assim, né, que a gente viu que naquele momento que ela recebeu aqueles espias, né, ela até mesmo estava correndo risco de vida, porque assim, ali era tudo vigiado naquela cidade, a gente sabe que era tudo muito bem vigiado. E tanto é que quando eles souberam que Raabe os tinha recebido, logo o rei mandou ir até a casa dela, né, para verificar se havia espiões ali. Ela relatou que realmente estiveram lá, né, mas que tinham ido. Na verdade, ela conhecendo o Senhor, né, na verdade, ela não conhecia propriamente, mas ela tinha ouvido falar. E muitas vezes nós ouvimos falar e a gente passa a ter aquele temor, que eu acredito que aconteceu com Raabe. Ela mentiu, né, omitiu que eles estavam lá, os escondeu, né, os guardou para que eles pudessem cumprir a missão. Então, a gente vê em tudo isso a vontade do Senhor. E o que me impressionou, irmãs, muito mesmo, foi aqui no capítulo 2, né, versículo 13. Raabe faz uma proposta para os espias. Ela fala assim, foi no 12, né, ela fala assim, finalzinho do 11, fala assim, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, aqui ela fala de Deus, de um Deus que ela já conhecia. Irmãs, isso é maravilhoso. Ela fala, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor,
que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a minha casa. A minha casa, né? A casa do meu pai, e que dareis um sinal certo. Que dareis um sinal certo. De que conservareis a vida do meu pai, a vida da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrarás a nossa vida da morte. Irmãs, que maravilha! Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. É maravilhoso, irmãs. É maravilhoso, muito rico isso, porque, assim, a nossa missão de irmãs cristãs é quando a gente conhece o Senhor, que o tema que eu estou falando, até nem falei, é amando a minha família, como a Mariana já havia dito. Então, a Raabe, mesmo passando o risco, né? Mesmo sabendo que estava correndo risco, ela aceitou o Senhor, mas ela não tomou isso só para ela. Ela amou a família, ela fez os... Senhor Jesus. Senhor Jesus. Perdão, irmãs. Ela não quis isso só para ela. Ela quis estender essa bênção para a família toda. E hoje, a nossa função, que conhecemos o Senhor, é não nos aquietarmos, sabendo da grandeza que o Senhor tem. Senhor Jesus. Perdão, irmãs. Senhor Jesus. Sabendo, conhecendo a grandeza do Senhor, nós não podemos nos conformar e aquietar. Se tem alguém da nossa família que ainda não conheceu o Senhor, se nós ainda não temos certeza que essas pessoas conhecerem esse Deus, que é Deus no céu e na terra, e que hoje está aí para nos salvar, a nossa missão é estar bem emocionalmente, como a irmã Mariana falou, porque se a gente estiver bem emocionalmente, fisicamente, se nós tivermos um contexto de estar bem, nós teremos condição de cuidar dessas pessoas, que é incumbência nossa. E nós devemos amar cada membro da nossa família. Nós devemos amar aqueles que ainda não conheceram, porque é como nós vimos ali em Atos, aquele versículo, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu quero encorajar as irmãs, quero encorajar nossas convidadas, amigas, a partir do momento que a gente aceitar o Senhor, a partir do momento que a gente conhece esse Deus, que não é pouca coisa, que é um Deus maravilhoso, é um Deus que reina no céu, reina na terra, reina no nosso lar, que nós possamos estender essa bênção, insistir com amor, com perseverança, ainda que às vezes a gente olhe e fala assim, não, mas essa aí eu falo, essa aí é do mundo, essa aí não está muito interessado. Nós não podemos dar sentença para ninguém e nem tampouco achar que não tem jeito. Não tem jeito quando nós agimos em nós mesmos. Mas o nosso Deus, esse Deus de poder, esse Deus que reina no céu, esse Deus que reina na terra, esse Deus que tem todo o domínio, como Raabe viu, é um Deus que salva a nós e salva também a nossa família. Que essa salvação, amadas, possa se estender a cada uma da nossa família. Oh, Senhor Jesus, irmãs, eu tenho muito encargo pela minha família. Eu amo muito a minha família e eu quero que cada um que ainda não conheceu o Senhor, que ainda não teve a experiência, que a maioria já conheceu o Senhor, eu quero levar esse Deus. Eu quero falar, Senhor, salva cada membro da minha família. Senhor, que a bênção se estenda a cada membro. Irmãs, e se nós estamos bem, conforme a irmã Mariana falou, bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós vamos cumprir esse papel que a nós foi incumbida, amar a nossa família. Eu vou parar de falar, passar para a irmã Cláudia, né, amada, para você dar continuidade. Jesus é o Senhor, me perdoa, tá, amada? Me perdoa, viu? Amém. Amém, irmã. Tá maravilhoso te ouvir, irmã. Como o Senhor está te usando, viu? E eu estou recebendo aqui, igual nossas amadas irmãs. Amém, irmãs. Acho que é isso mesmo. A letra da música, né, nos conforta. Mães amorosas, mães cuidadosas, simplesmente mães. Amando a minha família. Irmãs, nossa família
é um plano de Deus. Nossa família está nos planos de Deus. Em Salmo 127:3, nós vemos essa confirmação. Os nossos filhos e irmãs são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus. E Deus os deixa conosco como parte de uma riqueza eterna. Senhor, que nós vamos ter o Senhor está preparando tudo para nós, para que a partir deles nós sejamos abençoados. Esse cuidado com os nossos filhos, quando a Mariana fala do cuidado que ela recebeu da mãe dela, eu também já recebi esse cuidado, eu fui cuidada. E hoje eu posso cuidar. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, como a Mariana também colocou ali, quando a gente ganha um bebê, a gente é cuidada. E hoje eu posso cuidar, eu preciso cuidar de alguém da mesma forma que eu fui cuidada, né, irmãs? Qual o nosso papel na nossa família, irmãs? Vocês já pararam para pensar? Nosso papel na nossa família é muito importante. Deus nos colocou em cada lar para que a gente pudesse cuidar. Cada família tem uma diferença, cada família é específica, né? O esforço que nós fazemos para fortalecer e cuidar da nossa família, irmãs, é o trabalho mais árduo e significativo que faremos na Terra. Manter a paz em nossa casa, colocar as necessidades de outros, em primeiro lugar, as necessidades dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos sobrinhos, a gente falando da família geral, a gente sempre está cuidando de alguém, né, na nossa família. Isso é muito importante. Eu acho que o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está lapidando cada detalhe do nosso ser como mãe, porque o Senhor tem planos para nós. Amar o outro com o amor do Pai, amar o outro com o amor que o Senhor nos amou. Isso é muito precioso. Tudo isso faz parte de um exercício. Tudo isso faz parte de um exercício que vai nos treinar, vai treinar as nossas habilidades, como a paciência e o altruísmo, que nos tornarão mais parecidos com Deus e aperfeiçoará cada vez mais o nosso viver com a nossa família na eternidade, irmãs. Louvado seja o Senhor. E se edificarmos a nossa casa e família nos princípios de Cristo, inclusive fé, oração, arrependimento, perdão, o respeito, o amor, a compaixão, o trabalho, irmãs, a diversão saudável com a nossa família, nosso lar, com certeza, vai ser um lugar de refúgio e paz e imensa alegria. Isso satisfará muito o coração do Senhor. Amém, irmãs. E eu acho que a irmã Sonali também tem muito para falar para nós desse amor, desse cuidado com a família da fé. Amém, não é mesmo, irmã Sonali? Amém, irmãs. Amém, irmãs, graças ao Senhor. Que tarde gostosa, que tarde maravilhosa que o Senhor nos deu, né? Com esse presente de estarmos juntas, conversando sobre nós, conversando sobre o nosso papel de mãe, que o Senhor deu para nós e que nós graciosamente fomos presenteadas por Ele, não é verdade? Como as irmãs já falaram anteriormente, como que é importante esse cuidado. E eu gostaria de compartilhar com as irmãs sobre pastorear. Pastorear a família da fé. Quem que eu posso pastorear e quem é essa família da fé? As irmãs já falaram anteriormente que a importância de eu cuidar de mim, estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente, estar bem espiritualmente. As irmãs já falaram sobre a importância de cuidarmos da nossa família, da família física que o Senhor nos deu. Mas não só uma família física nós temos, mas nós temos também uma família de Deus. Muitas vezes nós não geramos filhos biológicos, mas o Senhor nos dá ao longo da vida filhos e filhas para nós cuidarmos. Na minha experiência, durante todo esse tempo que eu reúno com os irmãos na vida da igreja, graças ao Senhor, o Senhor me deu muitos filhos e filhas para cuidar com amor, para cuidar com dedicação. Pastorear a família da fé é isso. Mas eu queria chamar as irmãs para nós pensarmos um pouquinho sobre o que é pastorear. O que significa
essa palavra pastorear. Toda vez que nós lemos a palavra, nos vem essa figura de pastor, principalmente descrita em Lucas 15, versículos 4 e 15, na versão King James atualizada, que fala assim: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Essa é uma figura de pastor que nós temos. E no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, também diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A figura que nós temos desse pastor é sempre aquela pessoa que pega essa ovelha no colo, carrega, cuida dela, alimenta, enfim, ele se dá para aquela ovelha. Mas o significado de pastor, ele significa cuidar e guiar. Significa que, como mães, nós temos o cuidado, nós temos o amor para esse cuidar, mas nós também guiamos. O pastor guia as suas ovelhas. Nós já lemos várias passagens na Bíblia que conta como que o pastor leva esse rebanho, como que ele dirige esse rebanho, como que ele orienta esse rebanho. Essa figura é do lado do significado do que é pastorear. Mas o que significa apacentar? Porque pastorear é intimamente ligado com apacentar. E apacentar significa passere, que é levar o pasto, levar alimento, levar suprimento. Então, nós temos aqui duas figuras. Um pastor que apacenta, um pastor que, por um lado, guia e cuida, e o pastor que, por outro lado, alimenta, provê alimento para suas ovelhas. É interessante nós pensarmos em João 21:15, quando o Senhor fala para Pedro: amas-me mais do que estes? Pedro responde: é claro que eu te amo, Senhor. E o Senhor pergunta 3 vezes a mesma coisa para Pedro. E Pedro, na última vez, ainda fala: é claro que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E o que o Senhor diz para ele? Pedro, obrigada porque você me ama? Não. O Senhor diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Isso foi o que o Senhor deixou para Pedro fazer para com aqueles que Jesus sabia que Jesus seria crucificado e que as pessoas ficariam sem o pastor. Sem o pastor que naquela época, fisicamente, era Jesus Cristo. Quando o Senhor pediu para Pedro: amas-me mais do que estes? O Senhor tinha vários seguidores, mas ele perguntou para Pedro: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Quando ali em Atos, o Senhor manifesta o seu Espírito para aqueles apóstolos, ele deu autoridade para aqueles apóstolos, para seguir a vida que o Senhor tinha ensinado para eles, para curar doentes, para fazer milagres, para apacentar, para cuidar da casa de Deus e da igreja de Deus. E todas as vezes que eu apacento, eu cuido, eu estou cuidando da casa de Deus. Eu estou cuidando daqueles que são a família da fé, daqueles que o Senhor me deu como irmãos e irmãs, mesmo não sendo meus irmãos e irmãs de carne. Quando eu apacento, eu estou cuidando daqueles que o Senhor me deu como filhos e filhas, mesmo não sendo filhos e filhas que eu tenha gerado biologicamente. E o Senhor é esse que, graças a Jesus, ele, antes de pedir para nós apacentarmos alguém,
Ele vem e nos apacenta. Ele vem e cuida de nós. E ele é o nosso pastor. É interessante, em 2017, houve uma viagem para Israel com vários irmãos e eu tive a oportunidade, graças ao Senhor, de ser presenteada com essa viagem também. E lá, na parte árabe, nós pudemos visitar o Vale dos Pastores. E o Vale dos Pastores, que nós visitamos, era um lugar extremamente árido, um lugar extremamente seco. E a gente sabe que Jerusalém é um lugar de deserto, né? Israel é um lugar de deserto. E onde que esse pastor ia, então, buscar alimento para suas ovelhas? Ele ia buscar alimento naqueles poucos torrões de campo ou de campina que se encontrava, e ali, com o orvalho que caía da noite, amolecia aquela pouca grama, vamos dizer assim na nossa linguagem, e era com isso que o pastor alimentava suas ovelhas. Olha que figura mais interessante. Nós moramos no Brasil, um país que temos realmente pastos verdejantes, mas na realidade, pastorear é justamente prover o alimento, justamente alimentar as ovelhas, cuidar dessas ovelhas. 1 Pedro 5:2, o Senhor fala: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento. A mãe não cuida do filho porque ela é obrigada ou porque ela é constrangida, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O Senhor realmente quer de nós que nós sejamos essas pessoas que pastoreiam o rebanho de Deus, que cuidam do rebanho de Deus voluntariamente. E o Senhor todos os dias nos chama para isso. Ora por aquela pessoa, liga para aquela pessoa, manda um hino para aquela pessoa, visita aquela pessoa, se puder visitar, né? Quando nós podíamos visitar, nós visitávamos. Este é o cuidado. E nós sentimos esse cuidado do Senhor também. O Senhor é que é o nosso grande pastor, o nosso verdadeiro pastor. E por meio do amor do Senhor em nós podemos expressar, nós podemos realmente realizar esse pastorear da família da fé, que são irmãos e irmãs que o Senhor nos deu, mas que de repente pode ser o seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, algum parente, enfim. Que o Senhor nos ache, que o Senhor nos encontre fiéis a esse cuidado de amor que Deus tem para conosco inicialmente e que Ele nos dá a chance, nos dá a oportunidade de expressar o amor do Senhor aqui com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas com as quais nós lidamos todos os dias. Que nós possamos ser, como fala lá em Tiago, né? Mestras do bem. Pessoas que cuidam umas às outras, que guiam, que orientam, que pastoreiam, que alimentam. E graças ao Senhor, mesmo em tempo de pandemia, com tanto isolamento social, com tanta dificuldade, nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, irmã, eu te convido a pastorear alguém, a cuidar de alguém, a exercer esse cuidado amoroso que o Senhor deu para nós. E para finalizar, o que eu queria compartilhar com as irmãs nessa tarde era Números 6, 24 a 26, que diz para nós assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor revele a ti a tua face de amor e te conceda paz. Na versão King James atualizada, diz que o Eterno te abençoe e te guarde.
que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Na própria versão King James atualizada, diz que fazer resplandecer o rosto significa ter um olhar bondoso, compassivo e amigo do Senhor para com aqueles que confiam nele. As pessoas que confiam no Senhor são agraciadas com a sua presença. E te conceda paz, no grego, shalom, significa ausência de lutas ou guerras. Não significa ausência de lutas ou guerras, mas um espírito confiante naquele que te sustenta todos os dias. Um espírito confiante de que Deus é aquele que provê para nós a tranquilidade e a segurança. Isto é um verdadeiro pastorear. Verdadeiro pastorear do Senhor para nós, cuidando de nós, nos amando, para que nós possamos pastorear os outros e pastorear a família da fé. A irmã está perguntando aqui qual versículo que o último que eu li foi Números 6, de 24 a 26. Irmãs, que o Senhor abençoe vocês, mães amorosas, mães que apacentam, sendo mães biológicas ou mães espirituais. Que o Senhor nos conceda a graça dele, a paz dele, para cuidarmos umas das outras. Quando a gente cuida, a gente tem história para contar. Quando a gente cuida, a gente tem uma herança. Quando a gente cuida, a gente tem um legado. E é justamente sobre isso, sobre que legado que eu quero deixar para os meus filhos, para as pessoas que eu convivo, é que as irmãs Lucimar e Stephanie vão falar conosco agora. Que Jesus abençoe cada uma de vocês e nos capacite para apacentar aqueles que o Senhor colocar ao nosso redor e à nossa frente. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãs? Tudo bem? Então, amadas, muito abençoada essa tarde, né? Irmãs, quando a gente fala de legado, né? A gente fala de legado, de herança, muitas pessoas, às vezes, vamos dizer, até no mundo mesmo, se preocupam muito com a herança física, né? Com os bens materiais que vai deixar para os filhos, né? Mas nós sabemos que a herança, que esse legado, né, espiritual, é muito mais importante, né? Então é isso que hoje nós vamos falar um pouquinho, né, desse legado, né? Como mães, a gente tem a preocupação, né, de estar levando nossos filhos, né, a buscar o Senhor e tal, né? Aí, mas é igual como a gente sempre comenta, né, irmãs? As mães são taxadas de que falam muito, né? Geralmente, mãe fala muito e tal. Porque é o que a gente recebeu, né, irmã? Salmo 127, 3 fala que os filhos são herança, né? E os filhos são herança que o Senhor nos deu. Então, como não cuidar, né? Nós temos que cuidar. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente fica naquele desespero, né? Para que os filhos, para encaminhá-los, né? No caminho do Senhor, para não deixar que nada, né? Os atraia, né? Que nada os seduza, né? A não ser o Senhor. Então, como mães, a gente tem essa preocupação, né? Acredito que todo mundo aqui que é mãe, né, tem também essa preocupação, né? E que a preocupação maior é de que nossos filhos sigam, né, os nossos passos, os nossos caminhos e tal, né? E aí, às vezes, né, irmãs, acontecem muitas coisas, né? A gente, às vezes, se perde um pouco. Nós não somos perfeitos, né? Não somos mães perfeitas. Mas somos amorosas e cuidadoras, né? A gente quer cuidar, a gente ama muito, né? Muito amor, muito carinho, muita dedicação, né? Que a gente tem com os filhos, né? Então, a cada dia, né? Nós precisamos estar
com isso na nossa cabeça, né? Além de ter filhos biológicos, né? Nós também temos os filhos espirituais, né? Então, mas que o Senhor possa ganhar o nosso coração a cada dia, irmãs, que possa nos ajudar, né? Nessa questão, a gente, no meu caso, eu já criei minhas filhas e tal, mas são minhas filhas, né? A gente ainda tem as preocupações, a gente ainda está envolvido, né? Com os filhos, com dificuldades e tal, que todo mundo tem. Então, a gente está sempre dispensando, né? Esse amor para os nossos filhos, essa dedicação, esse carinho, né? Que o Senhor mesmo nos deu, né, irmãs? Os filhos são bênçãos, são herança que o Senhor nos deu, e nós precisamos cuidar bem deles, né? Não importa a idade que tenha, né, irmãs? Precisamos cuidar bem. Legado, deixar essa herança, né, para os nossos filhos é algo, irmãs, muito, muito importante, né? Como as irmãs disseram aí de cuidar, se a gente cuida de nós, se a gente cuida da nossa família, se a gente pastoreia, né, a família da fé e a nossa família, com certeza, né, nós vamos deixar esse legado, né? Nós vamos passar esse legado para eles com bastante responsabilidade, né? Porque tem que ser também com bastante responsabilidade, né, irmãos? Aí, então, para que nós possamos ter esse encargo, né? Nós vamos ouvir também um pouquinho a Stephanie, né, Stephanie, da sua experiência de mãe. Fala aí para nós. Amém. Essa preciosa irmã que acabou de falar é minha mãe, para quem não sabe. E como as irmãs falaram, né, eu fui muito cuidada, e ainda sou, né, cuidada por ela. E também muitas mães espirituais, né, cuidaram de mim. E hoje, essa bola foi passada para mim, né. Hoje eu sou mãe de 3, né, sou mãe da Sofia, do Samuel, dos gêmeos, Samuel e Gabriel. Tive gêmeos e eu precisei do suporte da minha mãe, né, bastante tempo. E falando sobre legado, né, o Senhor nos deu essa responsabilidade de conduzir os nossos filhos de volta para Ele, né, tanto os biológicos como os espirituais. E como deixar esse legado, irmãs? Né? A gente pensa tanta coisa, o mundo prega tanta coisa, e pesquisando, irmãs, a palavra infância, no latim, significa não falar. Então, esse legado começa cedo, né? Quando os nossos filhos não falam, né? A gente já tem que ter essa preocupação de depositar Cristo nos nossos filhos. E hoje nós vemos muitos pais recorrendo a muitas maneiras, né? Que o mundo prega, muitas cartilhas e tudo mais, para como criar filhos e tudo mais, faz isso, faz aquilo. Mas nós sabemos que esse caminho não é eficaz, né? O maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma fé, né? Uma fé genuína, frutífera, sem fingimento. E em Deuteronômio 6, Moisés, ele demonstrou essa preocupação, né? Ali, ele começa a falar para o povo, que a gente vê ele preocupado, porque eles vão entrar na boa terra, essas pessoas que viram esses milagres vão ter morrido, e aí? Como é que vai ser, né? Mas aqui no versículo 7, Deuteronômio 6, versículo 7, esse versículo é muito marcante para mim, né? Fala assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, andar pelo caminho, assentado na casa, né, é o nosso dia a dia, a nossa vida como mães ali dentro de casa, é falar de Deus de maneira real para os nossos filhos. Eu acredito na minha experiência, né, eu via os meus pais servindo ao Senhor, se esmerando para servir o Senhor. E muitas vezes, irmãs, eu vi eles contando moedas para a gente ir para a reunião. E muitas vezes a gente tinha dinheiro só para ir, para voltar, era pela misericórdia do Senhor. E o Senhor nunca nos desamparou. Então, quando eu lembro disso, né, quando eu lembro dessa experiência dos meus pais, aquilo me fazia ver que realmente era o caminho certo, né, era o que eu queria para a minha vida. E eles serviram ao Senhor com muita intensidade. Então, é muito importante nós termos exemplo. Para ser legado, para deixar um legado, nós precisamos ser exemplo, né? O exemplo, ele nos dá autoridade para poder suprir, né? E depositar esse bom depósito nos nossos filhos, né? Hoje aqui em casa, graças ao Senhor, eu tenho
tentado, né, pela graça do Senhor, incutir isso nos meus filhos, né? Nós temos uma vida de oração, tudo é motivo de oração, graças ao Senhor. E eles sempre me chamam, né? Eles pedem brinquedo, carrinho, coisa de criança, e eles já me chamam, mamãe, vamos orar para o Senhor nos dar esse carrinho, mas primeiro nós vamos ofertar, né? Então a gente vê assim, eu não forcei eles para orar comigo, eu não instituí uma regra, mas eles me veem orando, vê o pai orando, né? Então, vê os avós orando. Então, eles simplesmente acompanham o exemplo, né? Mãe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de ser vó, né? Porque às vezes a gente pensa assim, esse legado só os pais que podem deixar, o pai e a mãe podem deixar, né? Qual que é a importância da avó nesse legado para os filhos? Então, ser avó, né, gente? Meu Deus, né? É um amor, assim, né? Que ser mãe duas vezes, né? Assim, todo mundo fala, né? Ser avó e ser mãe duas vezes, né? E aí, né, irmãs, entra aquela questão de a gente achar que, nossa, né? Não, a minha obrigação é só amar e paparicar, né? E os pais vão cuidar, né? Claro, os pais vão cuidar. Claro que nós também vamos, né, ter aquele dengo e tal com os netos, né, irmãos? Mas eu estava lendo essa semana um livro e lá comenta bastante dessa questão, né, que a gente precisa, como é cristã, né, a Bíblia fala da gente cuidar, né, de como avós também, nós também temos que ajudar os pais, né? Muitos netos, os avós é que cuidam, né? Eu cuidei dos filhos da Stephanie, da Kevin, até a Stephanie ir embora daqui, ajudei, né? Então, mas tem uma coisa, né, irmãs? A gente não pode só dispensar amor e deixar os netos, né, sem essa estrutura, né? Essa base, né, irmãs? Que é esse legado, né? A palavra que a gente precisa passar para eles, a palavra, né? Que nós precisamos ajudá-los, né, com relação a ensinar para eles, né, tudo aquilo que nós vivemos, né? Eu não nasci num lar cristão, né? Eu pensei o Senhor bem depois, mas pude criar minhas filhas, né? Um tempo bom da idade delas na vida da igreja, e isso é maravilhoso porque a gente pôde viver, né, muito intensamente. Então a gente passa isso para os netos também, né? Então a gente brinca, claro, brinca muito com os netos, né? Mas também tem o tempo da gente falar das historinhas, contar historinhas para eles, da Bíblia, né? Ler a Bíblia com eles, né? Orar com eles, né? A gente é muito rico a gente poder orar, né? Pelos nossos netos, irmãos. As irmãs sabem disso, as irmãs também aqui, né? Algumas já são avós. É muito rico a gente poder orar com eles, saber que eles têm aquela atitude, né, de quando quer uma coisa, a gente fala, Senhor Jesus, eles falam amém. Então, assim, irmãs, é uma coisa maravilhosa, é um legado maravilhoso que a gente também está deixando, né, para os nossos netos, a questão de cuidado, a questão de amor, sim, amar sim, né, mas, irmãs, também com responsabilidade, né? Muitos pais trabalham fora hoje, né, não tem muito tempo com as crianças. E a gente que tem, né, mais tempo, então vai ficar com os netos, né? Vamos, então, inculcar também mais Cristo neles, né? Para que eles possam crescer, né, irmã? Com esse caminho também, de estar sempre levando, né? De pais para filhos, de filhos para pais, e daí por diante, né? Então, que é maravilhoso essa questão de ser avó, né? Que as irmãs também já têm experiência, né? Então, mas também não é só, né, irmã, essa questão de família da fé, né, de família biológica, mas também tem a família da fé, né? O Senhor conta conosco para sermos mais amorosas, mães amorosas e que apacentam. Não é mesmo, Esther? Amém. Vou ser breve, nós nos tornamos mães biológicas dos nossos filhos e também mães espirituais, né? Mas a gente sabe que, como a irmã Sonali nos falou, a igreja, né, os irmãos, se tornou a nossa família, a família da fé, né? E não tem como nós desmembrarmos tudo que foi falado até aqui e não cumprir essas etapas
nós quisemos deixar um legado. Não tem como nós negligenciarmos o cuidado espiritual, o cuidado da família, né, pastorear a família da fé. Nós não deixaremos um legado, né, se a gente pular as etapas. E uma mãe espiritual, ela enxerga, né, potencial nos irmãos. E é isso que o Senhor quer despertar em nós. Né, os filhos dos irmãos são os nossos filhos. A gente viu que, a gente sabe que na cruz, né, quando o Senhor deu a vida por cada um de nós, né, nos dando vida, libertação, nós recebemos essa transferência de vida. E agora nós somos uma grande família, uma única família. Né, e agora o nosso dever é guardarmos uns aos outros. Né? E eu me recordo de Ruth e Noemi, mas que a gente vê que elas não eram mãe e filha, biologicamente falando, mas Ruth se apegou tanto a Noemi, ela se identificou tanto com o Deus de Noemi, né, que ela falou, onde você for, eu for, onde você pousar, eu vou pousar também, a não ser que a morte nos separe, né? Com certeza Noemi teve um viver que expressou o Senhor, né? Então, o Senhor quer essas mulheres, né, que sejam sensíveis à necessidade dos irmãos. Elas se amaram tanto que elas se protegiam umas às outras, cuidavam umas das outras. E é esse recado que eu queria deixar no coração das irmãs. Esteja disponível, né? Esteja disponível para cuidar, né? Esse convite que foi feito para nós pastorearmos, o Senhor convida cada uma de nós hoje para sermos mães amorosas que apacentam. Esse encargo é nosso. Esse encargo é para as irmãs, né? E unidas a esse propósito, nós vamos estar edificando a igreja. E graças ao Senhor, nós já temos praticado a rede de cuidado, né? Que nos une, nos encoraja, nos abraça, né? Como nós precisamos ser abraçadas, né? Mulheres, mães, nós precisamos ser abraçadas. E essa rede de cuidado fez isso, né? E assim nós prosseguimos como um só exército, né? Com um só propósito, edificar a igreja. E o Senhor quer que nós preparemos os vasos úteis para Ele, né? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. As irmãs se lembram que nós pedimos para que vocês separassem uma flor, né? A irmã lá no início falou para nós separarmos uma flor. Então, o que será que vai acontecer agora? Conta para nós, irmã Suelen. Boa tarde, amadas irmãs e convidadas. O que será que nós iremos fazer com essa flor, né? Mas primeiro, nós precisamos ter um coração de muita gratidão ao Senhor por tudo que foi falado nessa tarde. Essa palavra, ela foi para nós, né? Mães amorosas que apacentam. E o chamamento, ele é para cada um de nós. As irmãs deixou muito claro para nós que não somente os filhos que nós geramos, mas os filhos que o Senhor nos dá. E algo muito importante é que hoje nós fazemos parte de uma mesma família, né? Então, que nós possamos nos permitir, né? Que o Senhor possa trabalhar em nós esse chamamento, né? E que nós possamos cuidar e ser cuidadas, né? Então, irmãs, o Senhor, Ele ama nos presentear, não é verdade? E com certeza, esse presente de ser mãe é maravilhoso. E nós, mulheres, também gostamos de presentear, gostamos de ser presenteadas, né? Então, todas as irmãs já estão com a sua flor aí do lado, todas as irmãs já pegou a sua rosa, o seu vasinho de flor. Nós vamos dar um tempo para as irmãs que ainda não providenciaram. Corre lá no seu jardim, pega uma flor, ou você que não tem uma flor no jardim, faça igual eu. Pega um potinho de flor, um jarrinho. Nós vamos dar um tempo para cada uma das irmãs para que todas peguem a sua flor. Amém?
Amém. Amém. Amadas, no decorrer da nossa vida, o Senhor coloca no nosso caminho irmãs que nos ajudam na nossa caminhada espiritual, nos ajuda a perseverar. E hoje, essa flor, ela é um presente simbólico que cada uma de nós vai oferecer para aquela irmã que nos ajudou espiritualmente. Pode ser uma amiga, pode ser a sua própria irmã, a sua mãe. E nós iremos oferecer simbolicamente essa flor para a pessoa que nos ajudou na nossa caminhada. E nós iremos fazer um gesto de entrega dessa rosa para essa amada irmã. Então, aquela irmã que o Senhor colocar no seu coração, você se lembrar que essa irmã te ajudou na sua caminhada, que é uma irmã importante para você, em pensamento você vai oferecer essa flor para ela. Vamos lá, amadas irmãs? Bem, Ó Senhor Jesus. Irmãs, agora vamos deixar essa flor de lado, essa rosa de lado. E agora um momento muito importante, as irmãs falou de cuidar, de ser cuidadas. E nós, irmãs, amamos um abraço, né? Então agora é o momento de nós nos abraçarmos. Irmãs, sintam-se abraçadas por todas as irmãs. É um momento crítico, né? Que nós não podemos nos abraçar, mas vamos nos sentir abraçadas, que cada irmã possa se abraçar. Irmãs, que delícia de tarde, né? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. E agora, irmãs, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade, que o nosso coração possa ser uma excelente terra, que essa palavra possa ter caído, que nós possamos ter sido muito encorajadas, né? Em cuidar de nós, em cuidar das nossas famílias, em deixar um legado, em orar, né? Que o Senhor possa nos achar fazendo assim, né? Irmãs, vamos, nesse momento, agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, Amém. nosso coração é de infinita gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nos sentimos presenteadas, Senhor, por essa tarde, por tanta palavra de encorajamento. Senhor, nos ensina a administrar a nossa vida, nos ensina a estar inseridas nessa rede de cuidado, que possamos cuidar de nós e apacentar os nossos filhos na fé, as nossas irmãs, que possamos acolher todos, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, obrigado pela igreja, obrigado por cada uma das irmãs e convidadas que aqui estão. Senhor Jesus, que essa palavra possa se tornar prática na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, porque hoje o Senhor nos deu mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por essa dádiva de ser mãe, por essa dádiva, Senhor, de poder cuidar, Senhor Jesus, de cada uma das nossas irmãs. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Irmãs, muito obrigada pela participação de cada uma de vocês. Obrigada pela nossa região, por todas as igrejas que estão presentes. Obrigada pelas irmãs convidadas que não fazem parte da região 8B, mas hoje está aqui, né? Prestigiando esse encontro, né? De mães amorosas que apacentam. Irmãs, que o Senhor possa nos achar fazendo assim. Jesus é o Senhor. Amém? Mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Mais amorosas, mais cuidadosas,
simplesmente mães, mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Cuida da família, é sua grande missão. Acalenta, exorta e ama, tem um grande coração. Exemplo para nós de carinho, de amor, tendo como base o Senhor, tendo como base o Senhor. Mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães, mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Louva a Deus por sua vida, por você existir e cuidar da família de Deus, cuidar também de mim. Sei que ama todos e não faz exceção. Obrigada por teu zelo, sua dedicação. Obrigada por teu zelo, sua dedicação. Mãe amorosa, mãe cuidadosa, simplesmente mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães, mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães. Ai, mulher amiga, sabe como cuidar, faz isso com tanto amor, vem nos pastorear. Em comunhão com Deus, sempre com temor, se consagra totalmente ao Senhor, se consagra totalmente ao Senhor. Mais amorosas, mais cuidadosas, simplesmente mães.